Oi, 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 boa noite. Demorei um pouquinho para entrar. Acabei me atrasando. Mas já estou aqui pra gente começar nossa aula. Quem for chegando por aí, vai me avisando se tá dando para me ver bem, se dá para me ouvir bem. Pra eu ter certeza se tá dando tudo certo aqui. Certo? Enquanto isso, vamos esperar o pessoal receber aí o aviso. Tá tudo certo, Cíntia? Tá dando pra ouvir e ver bem? A luz tá boa, gente? Eu cheguei toda... Ai, meu Deus. Cheguei toda corrida. Tá tudo certo? Já tá dando pra me ouvir legal? Deixa eu arrumar essa luz, senão fica no meu olho. Hoje a gente vai falar sobre o segundo chakra. Chakra Swadhisthana. Quem aí tava na primeira live? Que a gente falou sobre Muladhara. Quem assistiu a live na semana passada? Vai me falar se gostou, se percebeu alguma coisa, se teve insight, se aplicou alguma dica na semana. Vai me dizer se tá afim, tá ansiosa para essa live de hoje. Quem quiser aproveitar, pode clicar aí no aviãozinho, chamar os amigos que sabem que gosta do assunto. Eu continuo enrolada aqui, gente, com esses fios. Certo? Bora lá começar então. Na live passada, na semana passada, a gente conversou sobre o que são os chakras, né? Sobre como eles funcionam, né? O que acontece com excesso, deficiência, os desequilíbrios, os bloqueios. E a gente falou bastante sobre o primeiro chakra, o Muladhara Chakra, que é conhecido como chakra raiz, né? A gente viu toda a conexão que ele tem com a estrutura, toda a conexão que ele tem com a nossa base, com as nossas raízes, com a ancestralidade, com a coragem, com a força, né? Com a nutrição. Isso tudo foi no primeiro chakra. E hoje a gente vai falar sobre o segundo chakra, né? Que é o segundo centro de força, que é conhecido como chakra umbilical ou como chakra sexual. E o mais certo é o sexual e não umbilical. E a gente vai começar então já desmistificando a localização desse chakra, né? Que ele tá mais ou menos uns 4 dedos abaixo do umbigo, né? A localização dele não é exatamente em cima do umbigo como a gente vê em alguns mapinhas. Ó, esse aqui meu, eu mostrei na semana passada também pra vocês. Aqui, ó, é o umbiguinho do desenho. Tá vendo? E o chakra tá aqui, ó, embaixo. Então, quando a gente vê alguns mapas de localização dos chakras, erroneamente a gente consegue perceber que tá em cima do umbigo. E aí começou essa história de chakra umbilical, e na realidade ele não é, né? O nome dele em sânscrito é Swadhisthana Chakra. O Swadhisthana significa doçura. Ele é um chakra que fala muito sobre a fluidez, sobre as emoções. O elemento desse chakra é o elemento água. Então, por isso ele fala de fluidez e por isso, principalmente, ele fala sobre as emoções. E aí, a região de atuação dele se mistura um pouco com a região de atuação do primeiro chakra, do Muladhara. Então, como eles não têm uma distância tão grande por ser um vórtice energético, ele pega também a região da lombar
Lembrando que o primeiro chakra, ele tem o vórtice apontado para o chão, né, para baixo. Esse já tem um vórtice apontado para frente e para trás no corpo, né? Ele é duplo, como se ele estivesse atravessando o corpo. Então ele pega toda a região da lombar, desde a L1 até a L5, que são os números, né? São 5 vértebras lombar. Ele pega a região do quadril e aí ele pega a região da parte baixa do abdômen, né? Que pegam os órgãos reprodutores. Então, por isso que eu digo que é errôneo quando a gente fala que ele é umbilical, porque ele estaria, né, com seu vórtice pegando a parte superior também, né? Parte de cima também. Então a gente precisa se lembrar de que um pouquinho de diferença na localização, até para trabalhar com cristal, para trabalhar com aromaterapia, para fazer uma aplicação de reiki, por exemplo, faz diferença nesse caso. Porque como esses dois são mais juntinhos, o primeiro e o segundo chakra, quando isso vai chegando mais para cima, eles vão tendo uma distância um pouco maior. Então eles não interferem tanto um no outro. Já esses dois primeiros, sim. Eles trabalham muito mais em sinergia do que alguns outros chakras. E aí a gente pode começar a falar então sobre as questões que esse chakra vai envolvendo, né? Sobre o que esse chakra vai englobando na nossa vida. No primeiro chakra a gente falou do setênio, que é de 0 a 7 anos. E aí agora nesse segundo chakra a gente está falando dos 7 aos 14 anos. E aí observa, se é um chakra que fala sobre sexualidade, é exatamente nesse setênio dos 7 aos 14 anos que em algum momento a gente começa a ter mais consciência dessa sexualidade, né? É um momento onde a gente começa a perceber que isso existe de uma forma mais clara. Então do 0 aos 7 anos a gente fica lá muito focado em sobreviver, né? Em se estruturar. E depois, dos 7 aos 14, a gente sai do eu e vai pro nós, pros outros, né? Então, isso é muito importante da gente saber quando tá, por exemplo, com uma criança, com um adolescente, com um pré-adolescente, né? Que fase que essa energia tá funcionando. E essa energia funciona principalmente nessa questão da sexualidade, do relacionamento com o outro, do deixar fluir as emoções, né? Então, às vezes, a gente acha, por exemplo, que a gente tá falando de emoção, a gente tá indo lá pro chakra cardíaco, né? E no chakra cardíaco, na verdade, a gente tá falando sobre sentimento e não sobre emoção. A forma como essas emoções fluem na nossa vida é que corresponde a esse chakra, né? A forma como a gente percebe as sensações está relacionado com esse chakra. A forma como a gente consegue trazer essas emoções, misturar isso com os sentimentos, expressar isso lá no laríngeo, né? Que são 3 conexões. Que começa nesse chakra, né? Então, o primeiro chakra a gente não tá muito falando sobre emoção. A gente tá mais falando sobre estrutura, sobre o eu, como eu vivo, como eu me sustento, como que eu me estruturo, né? Qual que é a minha base. E aí depois, quando a gente começa a subir esse chakra, a gente já começa a olhar para fora. E já percebe que não existe mais um eu, né? Existe um nós. Tá dando pra entender até aqui? Tá indo bem? Tá indo muito rápido? Me avisem aí. Eu tô olhando pro lado aqui, gente, porque minha cachorra tá pegando uma das caixas da mudança e eu tô tentando fazer ela parar. Mas como eu tô falando com vocês, eu não tô conseguindo nem fazer ela parar de comer a caixa. Enfim, tá ok até aqui? Tá dando pra entender? Tá indo tranquilo? E aí o que mais a gente fala, né, sobre esse chakra? Eu tô com aquele meu livro que eu mostrei pra vocês na outra aula, que traz esses tópicos, né,
de bastante importância pra gente, assim, que são pontos fundamentais desse chakra. Então a gente tá falando aqui sobre fluidez. Então eu falei das emoções, mas a gente também tá falando das águas. Então a gente também está falando da fluidez das águas internas. Ou seja, quando a gente está olhando para nossa fisiologia, todo o sistema linfático, por exemplo, ele pertence a esse chakra. Então, como é que se flui a água dentro do nosso corpo, né? Quando a gente coloca essas emoções, quando a gente expressa essas emoções, de repente a gente chora de tristeza, chora de raiva, chora de felicidade, chora de amor, tudo isso que a gente coloca através da água, da lágrima, para fora, né? E a gente tá falando de relaxamento. Então, se é fluido, é relaxado, né? É mais soltinho, é mais tranquilinho. Então, esse chakra fala muito sobre saber relaxar, sobre se permitir relaxar, né? Porque às vezes a gente não se permite. Então, esse chakra ele vem falando muito sobre isso. Sobre como a gente pode priorizar esse momento de relaxamento e se permitir fazer isso, né? E de que tá tudo bem você ter um momento, um tempo para você relaxar, não é? Quem aí tem dificuldade de parar de trabalhar, parar de pensar, parar de se dedicar no outro, parar de se dedicar para alguma coisa e só relaxar? Eu percebo muito atualmente isso está muito forte, assim. A gente tem recebido muita mensagem, direct, essas coisas perguntando: qual produto tem lavanda? Porque eu quero relaxar. Você tem algum spray com lavanda para eu relaxar? Você tem algum cristal para relaxar? Para dormir melhor? Para descansar? Lá a Carol falando culpa. A gente se sente culpado. E isso também é um direito nosso, relaxar. E quando a gente relaxa e descansa, né, se permite se entregar, a gente se permite fluir também na vida, né? Isso é muito importante. Então vamos olhar, se esse chakra fala de fluidez, como que é essa entrega para a vida? Eu tô deixando fluir? Se perguntem aí, coloquem aí no caderno de vocês, se vocês trouxeram hoje, para vocês refletirem a respeito disso essa semana. Você se permite fluir? Como é a sua vida? As coisas fluem com facilidade? Ou parece que sempre tem um enrosco? Sempre tem um desafio? Sempre tem uma coisa que te segura, que não deixa fluir bem? As coisas parecem que vão meio trucadas, assim, vão meio difíceis. Tipo agora nessa fase que a gente tá no Mercúrio retrógrado. Que parece que a gente tá falando grego, às vezes tá falando e a conversa não flui. Como é isso na vida, né? As emoções, os relacionamentos, como que é o dia a dia? Ele é fluido, né? Então, isso é importante pra gente. Deixa eu ler aqui os comentários. Da Carolzinha, meu amor. Aprendi a tirar uma tarde na semana só pra mim. Depois de 6 outros dias inteirinhos dedicados aos outros. Já é uma coisa, né, minha amiga? A gente já tá começando. Uma tarde incrível. Eu tenho feito isso, assim, tipo, um dia inteiro, no meu caso, né? Não é uma tarde, mas é um dia inteiro. Mas aí, nesse caso, eu não dedico ao trabalho, por exemplo, né? Porque quem me conhece pessoalmente, como a Carol, sabe que eu fico bem workaholic, assim, eu trabalho bastante o tempo todo, eu já acordo criando, pensando e fazendo as possibilidades. Então, isso faz muita diferença, passar um dia relaxando, sabe, sem fazer nada. Esse chakra trabalha muito essa energia. E aí, tem uma coisa que esse chakra trabalha, que pra mim é um dos pontos mais legais dele, que é a criatividade. E aí, a gente sempre fala do ócio criativo, não fala? O ócio criativo é o momento que você não tá pensando naquilo, é o momento que você não tá trabalhando, é descansar e de repente ter uma ideia, é naquele dia que você foi viajar e aí de repente você cria lá um projeto, né? Você
cria conteúdo. Eu não sei qual que é o trabalho da maioria de vocês aqui, mas enfim. E isso é muito interessante, assim, né? Porque tem tudo a ver com a criatividade, com a fluidez, com essa coisa de permitir que as emoções se movimentem na gente, né? A experienciar e viver essas emoções. Vou ler mais um comentário. Preciso muito aprender a fazer isso sem culpa. Nos deixamos muito de lado por fatores externos e até outras pessoas. Assustador cair nessa real. Pois é. Sabe que, deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. Quando a gente faz o curso, a formação em Theta Healing, eu não sei se vocês já fizeram, enfim, se vocês sabem alguma coisa a respeito. Tem uma das partes que a gente começa a analisar as nossas crenças do DNA, né? O que vieram dos nossos ancestrais. E aqui no Brasil, os ancestrais de muita gente vieram imigrantes. E aí eles tinham meio que um trabalho escravo, assim, né? Então, além dos escravos de fato, por exemplo, os italianos que vieram pra cá, eles ganhavam por produção, né? Então, assim, eles não tinham descanso, trabalhava. E eu acho que muita gente aqui no Brasil é descendente de italiano também. Os descendentes japoneses também. O que acontece? Os ancestrais trabalhavam tanto que fica registrado no nosso DNA, né, na nossa ancestralidade, nas nossas células, que não pode descansar. Que descansar é corpo mole, é coisa de quem não quer trabalhar, é coisa de quem não vai ganhar dinheiro. Então, assim, pra gente, existe uma cultura, inclusive, por trás disso, dizendo, olha, você tem que se dedicar 1000% do tempo, você não pode descansar, você tem que ser produtivo, você tem que ralar demais. E aí você fica, gente, todo mundo ultrapassa o limite. Todo mundo, inclusive eu, né? Eu ultrapassei 1 milhão de vezes o meu limite. E assim, quanto mais a gente faz isso, e quanto mais isso é romantizado, e quanto mais isso é valorizado, mais a gente vai perder a conexão com o prazer que está relacionado com esse chakra, né? Então, quando a gente fala do prazer desse chakra, por exemplo, a gente não está falando só do prazer sexual. A gente está falando do prazer dos relacionamentos, das amizades, dos hobbies, de descansar, de relaxar, de viajar, de passear, de qualquer coisa, qualquer outra coisa, né? Então, quando a gente não se permite parar, sentir essas emoções, perceber essas emoções, quando a gente não se permite fluir, né? Quando a gente quer ficar no controle, quando a gente quer ficar, meu Deus, eu tenho que ser produtiva, das 6 da manhã às 10 da noite, 11 da noite, eu viro a madrugada trabalhando. Isso é muito tóxico pra gente, né? Isso é muito fora do natural pro nosso corpo, pra nossa alma. Então o que acontece? Esses chakras, eles começam a desequilibrar. Então você começa a usar muito o chakra básico, por exemplo, para você manter o pé no chão, para você manter a força, para você tentar se estruturar. E na hora que você precisa se dar de presente o seu relaxamento, o seu prazer, o seu descanso, você não permite que isso aconteça, né? Então você começa a ter esses bloqueios. E o que são esses bloqueios, né? Qual que é o sintoma desses bloqueios? A gente começa com as questões da sexualidade, né? Então, baixa libido, ou excesso de sexualidade em desequilíbrio, ou para mais ou para menos. Muita rigidez, então muita rigidez no corpo, muita rigidez de pensamento, muita rigidez de emoção mesmo, de sentimento. Tem aquela pessoa que é 8 ou 80, ou então aquela pessoa que não abre mão de jeito nenhum da opinião dela, da posição dela, do jeito dela, né? Essa falta de flexibilidade, de jogo de cintura. Isso é um dos sintomas, né, que esse chakra apresenta. Depois, a instabilidade emocional, a instabilidade na vida, essa dificuldade de seguir fluindo, né? De manter as emoções em determinado equilíbrio. A gente fala muito de inteligência emocional, relacionando esse chakra, o segundo chakra, o Swadhisthana, com o Anahata, que é o cardíaco.
Então a gente fica fazendo esse link entre os dois quando a gente fala de inteligência emocional, né? Que é o saber o que eu tô sentindo, acolher o que eu tô sentindo, saber expressar o que eu tô sentindo, né? Saber o que é bom e o que é ruim pra mim, independente do que é definido como bom e ruim pela sociedade, pela família, enfim. E aí a gente pode falar também das questões que envolvem quadril e lombar, né? Essa região com muita rigidez, essa região com dor, essa região com desgaste, essa região com hérnias, com bico de papagaio, enfim, que eu acho que bico de papagaio não dá no lombar, mas não sei, faz tempo que eu não estudo anatomia. E aí a gente começa a analisar e perceber que a vida tá menos criativa, a vida tá menos prazerosa, a vida tá menos fluida, a vida tá menos legal, tá sem graça, tá sem prazer, tá sem interesse, tá sem diversão. E através desse chakra a gente cria. Quando a gente conecta esse chakra com a energia feminina da criação, quando a gente conecta que ele tá basicamente em cima do nosso útero, aí você tem uma explosão muito maior de energia, uma expansão muito grande desse chakra quando a gente está falando de criar, né? Então, assim, no momento da gestação, por exemplo, esse chakra tá super ativo. Muito, muito, muito ativo. Ele tá lá o tempo inteiro conectado com o bebê, nutrindo o bebê, trazendo essa energia para a mãe, né? A gente tem essa questão do abdômen, do quadril, da lombar, tudo relacionado na gestação e tudo relacionado com esse chakra. Como o elemento dele é água, e aí vai a dica, né? A gente precisa se conectar mais com a água. Às vezes quem mora em cidade grande, assim como a gente, às vezes num prédio, não tem parque perto, não vai sempre pra praia, não tem piscina, não tem conexão com a água. Isso é muito importante para esse chakra. Então, assim, 90% das vezes que vocês entrem em contato com a água, que vocês vão no mar, na cachoeira, no rio, na piscina, inclusive até quando tomam um banho de chuva, percebe como fica diferente a energia, como fica diferente o corpo, como as coisas fluem melhor, como a gente tem mais clareza nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, a gente começa a ter mais clareza, começa a ter mais criatividade, vontade de fazer, né? A gente se sente mais inspirado. Todos os elementos são importantes. Não são nem importantes, eles são fundamentais, né? O contato com todos os elementos é fundamental. Mas é importante a gente observar que com alguns elementos a gente tem menos contato. Então a terra, por exemplo, que é do primeiro elemento, do primeiro chakra, é importante a gente colocar lá os pezinhos no chão, né, andar descalço na grama, pôr a mão na terra, mas isso é mais fácil, né? Se todo mundo tem uma plantinha em casa, hora ou outra você vai ter que mexer na tua planta, você vai ter que replantar, você vai ter que trocar aquela terra, vai ter que adubar, enfim, você tá sempre lá com a mão, é mais fácil. Botar o pé na grama também é mais fácil, né? Se você for numa pracinha, se você for num parque. Agora, a água, a gente tem um contato diário no banho, que é tão automático que ninguém tá se conectando, né? Então, assim, você imagina que a gente toma banho, às vezes pensando num problema, às vezes distraído. Eu, por exemplo, tomo banho com meu filho, dando banho nele, lavo o cabelo, escovo o dente, nananana. Então, isso fica muito automatizado, sem conexão. E o importante é a intenção e a conexão. Tá fazendo sentido para vocês? Até aqui, tá dando para acompanhar a linha de raciocínio? Outra questão, por exemplo, quando a gente tá na barriga da nossa mãe, a gente tá em líquido, a gente tá em água, né? Então, quando a gente entra numa piscina, por exemplo, imediatamente, para quem não tem medo, claro, você tem aquele acolhimento. E aí você se conecta por esse chakra. O umbigo, sim, faz parte desse chakra? Faz. Ele não é localizado em cima, mas ele tá conectado.
E aí é como se a gente tivesse essa conexão com o cordão umbilical, com a água, com o meio onde a gente foi criado, onde a gente foi feito, preparado, né? Com as emoções. Tá perfeito, Carol. Ah, que bom, fico feliz. Porque de vez em quando vocês ficam quietinhos, né? E aí eu fico meio sem saber se estão acompanhando ou não. Então os desequilíbrios emocionais, eles são 100% conectados com esse chakra. Os bloqueios criativos estão 100% conectados com esses chakras, né? Com esse chakra. Então quando a gente precisa trabalhar a nossa criatividade, a gente precisa relaxar, deixar fluir, se conectar com as emoções, se conectar com a alma, né? E aí por isso que, por exemplo, se você mantém um diário de registro, enfim, você quer falar das suas emoções, daí você vai lá todos os dias, escreve umas linhas, umas folhas e fala com você mesmo sobre as suas emoções, geralmente acontece um desbloqueio criativo, assim, a gente consegue dar uma fluida, porque a gente tá lidando com essas emoções, a gente tá trabalhando essas emoções, né? A gente fica quietinho porque tá se identificando e aprendendo. Que delícia, né? Assim é bom, eu gosto. Então, isso é muito importante da gente olhar com foco nesse chakra, que é as emoções. Eu separei aqui uma outra parte. Deixa eu ver onde eu coloquei. Aqui, que são considerações, palavras, situações que a gente precisa refletir na nossa vida para entender como é que tá a energia desse chakra. Então, eles trazem como se fossem ideias pra gente refletir, né? E aí são algumas palavras. Então, uma das palavras é mudança. E essa daí pega a gente pelo tornozelo e vira de ponta cabeça e chacoalha a gente pelos pés. Porque é muito fácil ficar na zona de conforto. É muito fácil ficar naquilo que você já conhece, naquilo que já faz parte, né, da tua vida, que você já domina. E esse chakra fala de fluir e de mudar, de transformar, de transmutar, né? Então a gente acaba percebendo que quando esse chakra está em desequilíbrio, quando esse chakra está de alguma forma bloqueado, vocês percebem, começam a se perceber com medo da mudança. E aí começam uns medos de mudança bem bobos, assim, tipo, sei lá, trocar o lugar na mesa, mudar o caminho, a rota que tá indo pro trabalho, tá indo estudar ou qualquer coisa do tipo, mudar as coisas dentro de casa, mudar a cor da parede, que são mudanças simples, do tipo, eu pintei de verde, não gostei, eu posso pintar de branco de novo, né? Mas começa a trazer esse medo da mudança. Então esse chakra tem muito isso, assim, de mudar, de movimentar, de te fazer fluir, de te empurrar, né, na vida. E isso é uma coisa que a gente percebe quando a pessoa começa a ficar muito amedrontada, no sentido de, ai meu Deus, eu quero fazer tal coisa, mas se eu fizer, como que vai ser? Né? As pessoas vão me julgar, eu vou mudar e vai dar errado. Então esse chakra começa por aí falando dessa mudança. Aí ele vem em seguida falando sobre o movimento, né? Porque se a gente está falando de fluidez, a gente está falando de movimento, né? Então, movimentando, fluindo, seguindo, indo em frente, né? Quando a gente tem dificuldade de movimentação na vida ou física, a gente está falando desse chakra. Então, quando de repente a rigidez, que a gente falou lá no começo da aula, aquela rigidez ela se instala nesse corpo físico, e daí começa uma dificuldade de mobilidade, de movimentação, de fluir na vida, você começa a perceber que existe um bloqueio. Esse chakra ele é fácil de bloquear, vamos dizer assim, né? Porque tudo que tira a gente da zona de conforto,
e que faz a gente se forçar a relaxar, a descansar, ataca diretamente esse centro de energia, né? Também é muito fácil desbloquear, mas vamos lá. E aí ele fala sobre polaridade, sobre dualidade, então o quanto isso é natural nosso, e a gente precisa aprender a acolher a dualidade. Então, o que a gente percebe? Por exemplo, a positividade tóxica, ela é equivalente à negatividade, né? Quando você fala, você não pode ficar puto com nada, você não pode reclamar nenhuma vez na tua vida. Então você acorda, faz lá teu ritual da manhã, que nem eu posto lá os meus no history, faz o teu diário, escreve lá 5 coisas que você é grato, 10 coisas que você é grato, e você não pode mais reclamar. Isso é positividade tóxica. Positividade tóxica é você não acolher dentro de você quando você tá com raiva. É você não acolher dentro de você quando você não gosta de uma pessoa. É você não acolher dentro de você as suas sombras, né? Então, assim, nada é feito de uma polaridade só. E esse chakra traz essa consciência. Tudo é dual. Nós estamos num mundo dual. Nós estamos numa dimensão dual. Não tem... eu vou ser super positivo, eu não vou mais ficar com raiva, eu não vou mais ficar com inveja, e eu não vou mais sentir culpa. Que não, duvido. Ninguém faz isso. O próprio Dalai Lama, que é o que a gente usa como referência de Buda, fala que ele sente raiva. É muito bonitinho ele falando, né, que ele sente raiva, porque ele é um fofinho. E aí ele fala dando risadinha, que ele sente raiva, mas que ele transmuta. Mas ele acolhe. Sabe? Ele aceita, ele admite que ele sente. E é isso que é importante para esse chakra, esse acolhimento, essa consciência, né? Aí a gente vai falar sobre as emoções, que a gente já estava falando. A outra ideia, outra palavra, outro ponto importante é o prazer. Então, é o prazer do teu próprio corpo, é o prazer da companhia, é o prazer da alimentação, é o prazer da diversão. Tudo, tá, gente? Às vezes você fala assim, ai meu Deus, mas eu vou tirar prazer de onde? De uma massagem, por exemplo? A gente não pode mais ir no cinema, né, agora. Mas, por exemplo, ir num cinema, ir tomar um café com uma amiga, dançar. Dançar tem que ter um espaço bem especial quando a gente tá falando desse chakra, porque a dança desbloqueia esse chakra. Em especial, claro, os movimentos da pelve, da cintura. Então, as danças que tem mais movimento de cintura e abdômen, né? Tipo uma dança do ventre, uma dança cigana batendo a saia, mexendo o quadril. Tudo isso trabalha muito essa energia, né? E traz prazer, e traz alegria, e faz fluir. Aí a gente fala de sexualidade e sensualidade, que é essa conexão. Então esse chakra ele fala muito sobre a conexão com o nosso próprio corpo também, né? Então o que é a sua própria sensualidade? Olha lá, chegou a Cássia que entende tudo de dança, o Zuki, amiga. É o próprio. Excelente para trabalhar com esse chakra. Um bambolê, gente, já é excelente. Agora, quem tem que saber fazer, né? Rodar lá o bambolê. Eu já não consigo. Prefiro dançar. Mas, enfim. E tudo isso vai trabalhando essa energia. Tá ok até aqui? Vão me falando aí, tá, gente? Faz subir coraçãozinho pra eu saber que vocês estão ouvindo bem, que tá rolando, que vocês estão entendendo. E aí a gente fala sobre intimidade e socialização. E aí é importante a gente olhar para essas duas coisas. A intimidade, eu ser íntima de mim mesma, a intimidade que eu permito que as pessoas tenham acesso. E a socialização. Então, estar no meio social. E aí a gente vai começar a perceber o quê? Que muitos sintomas de desequilíbrio desse chakra estão acontecendo agora na pandemia. Por quê? Porque a gente não pode socializar como gostaríamos, né? Então, socializar pela internet, socializar lá pelo Zoom, fazer reunião da família, a reunião dos amigos não é a mesma coisa. Inclusive, essa semana mesmo eu comentei com a Cássia, que é essa minha amiga que tá falando aí, a Chega de Nutri, justamente sobre isso, eu falando o quanto eu tô sentindo falta
de ter contato com pessoas. E assim, eu falo o dia inteiro com a internet, eu tô toda hora em grupo, eu faço curso online com as pessoas. Eu não fico isolada nesse sentido, né? Mas eu não consigo socializar do mesmo jeito. E o quanto isso me faz falta de estar em grupo, e principalmente de eu estar estudando em grupo, né? De estar compartilhando em grupo. Isso é essa conexão desse chakra, né? É o socializar, é o estar com pessoas, é estar nos grupos, é o pertencimento. Ok? Até aqui? E aí a água, né? Que é quanto a gente se conecta com a água. Coisa mais boba de conectar com a água é isso aqui, meus amores. Tomar água. Quando a gente toma água, a gente atua diretamente nesse chakra, né? E aí vai uma coisa muito legal, que a gente sempre fala, né, dos alimentos conectados aos chakras. E eu postei hoje de manhã, né? Eu tava comendo manga no café da manhã. E aí eu coloquei, se vocês sabiam que a manga se conectava com o segundo e com o terceiro chakra. E aí foi legal que algumas pessoas comentaram lá no direct, falando, poxa, eu não sabia, não sei o que, como é que funciona, é só comer? E é só comer, né? Quando você se conecta com aquele alimento, com a energia daquele alimento, daquela cor daquele alimento, você tá trabalhando alguma coisa dentro de você. Algum chakra, alguma emoção, os órgãos e vísceras de acordo com a medicina chinesa, os doshas de acordo com a Ayurveda. E os sucos são incríveis para esse chakra, principalmente se for um suco de cor laranja. Então, laranja é a cor do segundo chakra. Então, tudo que é laranja, de alguma forma, estimula esse chakra, né? Então, na minha casa, o que eu tenho laranja, por exemplo? O que eu posso me conectar laranja para trabalhar um pouco mais essa energia? Então, eu tenho uma flor, eu tenho um vaso, eu tenho um objeto, eu tenho uma cortina, uma parede, uma almofada. A conexão com a água, tomar suco de frutas laranjas, por exemplo, isso vai conectando, isso vai trazendo energia, né? Isso vai alimentando o meu centro energético e vai trazendo uma harmonização, um alinhamento, né? E isso sozinho funciona para desbloquear e fazer funcionar 100% a todo vapor o chakra? Não. Só isso não. Mas isso com cristal, com afirmação, com a meditação, com o reiki, com e o trabalho das emoções, aí sim. E eu acho isso muito importante de falar, porque às vezes a gente vê tão banalizado essa coisa de alinhar o chakra, de harmonizar o chakra, de mexer com o chakra de todo jeito, que as pessoas elas não têm essa consciência às vezes do quanto isso é mais profundo, certo? Como tá aí pra vocês, pessoal? O que vocês estão achando aí? Qual a avaliação que vocês estão fazendo da vida de vocês? Eu quero trocar um pouquinho, eu quero conversar. Me contem aí, como é que tá esse chakra? Como estão essas questões na vida de vocês? Conta pra mim um pouquinho. Lembrando que essa live fica 24 horas, tá, meus amores? Gravada. Então quem chegou depois, quem tá chegando agora, quem tá entrando, saindo aí, que eu vejo uns nomezinhos repetindo, lembrem-se que só fica 24 horas lá no GTV pra pegar desde o comecinho. Outra questão interessante. Deixa eu ver. Eu mesma não tinha, estou aprendendo agora. Pois é, a gente não tem muito essa noção, esse conhecimento, né? As pessoas não compartilham tanto. E quando compartilham, traz uma coisa muito ocidentalizada sobre os chakras, que acaba deixando muito raso, muito superficial. Pelo menos pra mim, né? Essa é a minha opinião, meu ponto de vista. E aí a gente vai falar sobre um outro sintoma, que a gente falou da socialização nesse chakra, que é a solidão. Que é quando a gente escolhe estar só. Mas é diferente de solitude. A solidão é quando esse chakra entra num desequilíbrio e você não quer mais socializar nenhuma vez. Não é só quer ficar bem com você, né? Deixa eu ler aqui. Então, esse chakra tá super bloqueado, criatividade zero, fora outras coisinhas que você falou.
Querendo banho com luz laranja, depois rebolar a raba. Nossa, maravilhoso! Melhor coisa que faz, um banho de luz laranja e rebolar a raba. Eu tenho uma ligação forte com a calcita laranja. Usarei ela, mais ela com essa finalidade. Olha ela aqui, ó. Maravilhosa. Ah, minha mãezinha online aí. Oi, mamãe. Então, gente, isso, por exemplo, que a Carol comentou de tá a Aninha ali, né? De tomar um banho de luz laranja faz muito sentido. E o laranja, ele traz muita alegria, muita felicidade, né? Faz a gente se conectar bem mais com a criatividade. Então, assim, se vocês tiverem aquela lampadinha de LED que muda de cor, custa baratinho, tem em todo lugar agora que você tem um controle remoto. É super legal colocar de repente no banheiro e quando for tomar banho, coloca lá a luz laranja. E aí se conecta com essa água, com essa energia, já que é o elemento desse chakra, e usa essa luz, né? E faz esse combo de energia, porque isso vai desbloquear, vai fazer fluir, né? Então, se você percebe, por exemplo, quem faz cromoterapia, percebe que aquele corpo tá rígido, que aquele sistema tá lento, aquele sistema linfático, aquele sistema sanguíneo, que aquilo precisa se movimentar, pode trabalhar com a lanterna de cromo na luz laranja. Ah, Carol, não sou cromoterapeuta, não sou terapeuta, mas tem uma luzinha laranja. Fica lá tomando luzinha laranja. E sol, né, gente? Sol. Sol conecta a linha e equilibra todos os chakras, mas principalmente o primeiro, o segundo e o terceiro, né? O básico, o sexual e o plexo solar. Então a gente conecta com isso, traz mais vida, traz mais energia, né? Se soltar também, soltar o corpo, relaxar um pouco, sair do controle. Não tô dizendo pra ser descontrolada, né? Dar a louca em vocês, não é isso que eu tô falando. Mas sair um pouco do controle do que não está sob o nosso controle. E isso é uma coisa muito legal, né? Porque às vezes a gente jura por Deus que tá controlando as coisas e aí acontece um paranauêzinho qualquer, um negocinho e você descobre que você não tá controlando nada. Você só pode controlar como você se sente. Você só pode controlar o que você fala e o que você faz. E as suas próprias escolhas, né? E o resto não dá pra controlar. Você não controla o outro, você não controla a vida, você não controla a tecnologia, né? Quando chega um Mercúrio retrógrado pra esfregar na nossa cara que a gente não controla nada. Tudo isso é sair do controle. É soltar isso, né? É permitir fluir, relaxar e se entregar. E assim, é como eu digo muito com essa minha amiga Cássia que tá aí, o ouvido que tem que ouvir é o que tá mais perto da boca. Então toda vez que a gente vai falando sobre isso, isso vai reafirmando o tempo inteiro. Olha, cuidado com os limites, não extrapola os seus limites, relaxa, tá na hora de descansar, né? Tá na hora de entregar. Difícil abrir mão do controle, né, Taurina? Muito difícil abrir mão do controle. Não, vamos trocar a palavra. Já vamos trocar a palavra na live. A gente troca difícil por desafiador, né? Porque desafios a gente consegue ultrapassá-los, né? E é legal passar por cima de um desafio. A gente não precisa deles para sobreviver. Mas se tiver um desafio, ok. Agora difícil já é mais difícil, certo? Que mais? Então as metas desse chakra, né? Qual que é a função, a meta, aonde ele quer chegar, né? Como que faz esse chakra fluir? A gente faz a fluidez do movimento, mantendo o corpo em movimento, né? Cuidando das nossas emoções, olhando para as nossas emoções, entendendo as nossas emoções. Gente, terapia tá aí. Não é coisa de louco, não é pra quando você tá com depressão só, não é pra quando você tá com ansiedade,
Tipo assim, você espera ficar tudo cagado pra procurar a terapia. Não, a terapia é pra autoconhecimento, é pra inteligência emocional. E eu falando isso com uma psicóloga aqui me olhando, que é a Aninha, sabe? Então, é buscar mesmo esse autoconhecimento, esse controle emocional, mas sem tentar também ficar, ai, eu não posso sentir isso, eu não posso viver aquilo, eu não posso fazer, sabe? Ok, você fez, tudo bem, vamos lidar com isso agora. Você escolheu isso, beleza, vamos lidar com isso agora. Tô certa, Carol? Aninha, tô certa? Se não, você me corrige, por favor. Ela se conecta, esse chakra se conecta com a lua, claro, né? A gente tá falando de emoção, só podia ser com ela, com essa deusa maravilhosa. Então esse chakra se conecta com a lua e se conecta com as emoções. Então, de novo, se permitir sentir, se permitir viver essas emoções no nosso próprio corpo. A segunda meta tá falando sobre prazer, então ter uma vida prazerosa, né? Buscar distribuir as fontes de prazer na vida é importante. Então, buscar também, não buscar, acho que vocês entenderam, um prazer tóxico, alguma coisa que te faça mal, né? Por exemplo, as drogas, as bebidas, isso é um escape. É uma vida que não tá te trazendo prazer em determinadas funções, é um lugar onde você não tá se realizando. E aí você começa a entuchar coisa no teu corpo para trabalhar essa sensação de prazer, né? Que é um prazer que acaba logo, que acaba na próxima dose, a gente tem que tomar mais uma dose, eu tenho que usar mais alguma coisa, e daí por diante, né? A gente fica muito viciado nisso. Plenamente, não falaria melhor. Sentimento existe para ser sentido, é isso. É pra sentir, não é pra ficar fingindo que ele não existe, né? Então eu tô com raiva, ai, vou fingir que eu tô super alegre. Não, tá puta, tá com raiva, né? Você não precisa descontar nos outros, mas tem que saber, eu tô com raiva agora. Dá licença, sabe? Eu vou ali passar minha raiva, socar alguma coisa, uma almofada, né? E falar das emoções é muito importante, né? Trazer essa consciência. E aí a gente vai falar depois da terceira meta, que é a conexão. E aí a conexão é com o todo. Então, entre nós com nós mesmos, entre nós com o outro, entre nós com o meio, entre nós com o universo, com a natureza, com a energia, e aí com tudo que vocês quiserem, né? Então, sentir-se conectado é importante para esse chakra, né? Saber que você está conectado com alguma coisa, com a sua fé, com a sua história, com a sua ancestralidade, que você está conectado com o universo, né? A gente fala muito quando faz Theta Healing que está conectado com o Criador. Então isso é muito gostoso, porque tudo a gente precisa, né? De um acolhimento, de um apoio, de um pertencer. Então essa conexão fala sobre isso. Atividade física para liberar essa raiva. Inclusive preciso, é isso, maravilhoso. Atividade física. Você sabe que eu achei engraçado essa semana? Eu vi um videozinho no Instagram que falava assim, sei lá, tipo 3 exercícios, 3 coisas para aliviar a raiva. E o primeiro deles era, você descia o dedo aqui, né, no maxilar, na mandíbula, entre os dois, vinha aqui e procurava um ponto de dor. E aí você pegava esse ponto de dor e ficava massageando por 3 minutos e tal, e depois fazia uns exercícios com o rosto. Eu encostei e falei, minha nossa senhora, que dor, que insuportável que é esse ponto. Massageei nem por 2 minutos, porque imagina, muito menos 3. Aí massageei, falei, Jesus, como isso dói, que insuportável. Aí fiz o resto dos exercícios, aí fui pegando, falei, nossa. Aí tava com meu marido, com o Thiago, né, que vocês conhecem, meu sócio também. Fui lá no rosto dele e falei, me fala seu ponto de dor, né. Aí fiquei lá na bochecha dele, e não tem, não sente dor. E eu fiquei, meu Deus, como assim? A pessoa não sente raiva, né? E eu tenho essa coisa de travar a boca de noite, de quebrar dente de noite, dormindo, brincando.
E aí eu fiquei, meu Deus, né? Onde que tá essa raiva? Que ela tá toda parada aqui, né? E nessa couraça, então quem estudou as couraças sabe que a gente tem uma bem forte aqui. Enfim, quis compartilhar pra vocês apertarem aí a bochecha de vocês e me avisa aí quem tem dor na bochecha de raiva. Pra passar a raiva. Que mais? É o direito. A gente falou dos direitos, né? No chakra passado a gente falou muito sobre o direito de ter. E agora a gente vai falar sobre o direito de sentir. E aí eu vou aprofundar de novo lá na nossa infância. A gente tá falando do setênio dos 7 aos 14 anos. E quando eu tô falando dos 7 aos 14 anos, eu tô falando de um período muito forte de sentir, né? A criança, antes dos 7 anos, ela já tá nessa pegada. Mas ela começa a expressar muito mais claramente as emoções. E é nesse momento de contato com expressar as emoções, de desenvolver a sexualidade, que a gente, como adulto, cai em cima e vai bloqueando, e vai botando barreira, e vai... Nossa, tolindo tudo, é terrível o que o adulto faz. E é só uma repetição de padrão, tá, gente? Isso não é um julgamento, eu nem tô dizendo que eu não faço ou nada disso, né? Todo mundo repete algum padrão até se tornar consciente dele. Caramba, eu tô da Altos Rituais na Lua Minguante pra ser menos estressadinha. Será que isso é mal de Carol? Não sei, hein? Eu também sou Ana Carolina, igual você. E aí, chega nessa fase, nesse setênio dos 7 aos 14 anos, a gente começa a expressar as emoções. E aí sempre tem alguém pra vingar a sua emoção, sempre tem alguém pra tirar sarro da sua cara. Então, assim, de repente é uma pessoa mais sensível, todo mundo fica lá, agora mimimi é uma palavra razoavelmente nova, né? Tá na moda e tal. Fica de mimimi, fica com essa choradeira, começou a manteiga derretida. Gente, isso é terrível. Tá tirando sarro, tá debochando da emoção de outra pessoa. A criança, sei lá, cai, se machuca, e aí você fala pra ela assim, para de chorar, não foi nada, nem doeu, nem tá doendo. Como assim? Não é você que tá sentindo, né? Não é você que tá sentindo aquilo. Às vezes a criança chora mais de vergonha porque caiu do que se doeu. Então, esse costume que o adulto tem de ridicularizar a criança, em especial um pouco antes dos 7 anos, mas dos 7 aos 14, é muito prejudicial para as nossas emoções, é muito prejudicial para esse chakra e é muito prejudicial para a nossa própria relação com as nossas emoções, né? Então, assim, se a criança, o adolescente está bravo, acolhe. Fala, olha, eu sei como você tá se sentindo, né? Uma coisa que eu tenho feito com meu filho eu entendo que você esteja bravo, frustrado, independente se ele entende, tá, gente? Que com 3 anos ele não sabe o que é frustrado. Mas eu falo, eu sei o que você tá sentindo, de vez em quando a mamãe também se sente assim. Quando você ficar mais calmo, a gente conversa. Se você precisar de mim, eu tô aqui. Isso é acolhimento e não você falar, para de chorar, engole o choro, cala essa boca, não aguento mais ouvir você chorar, não aguento mais ouvir você com raiva ou qualquer outra coisa, ou tirar sarro porque tá apaixonado, ou tirar sarro porque tá triste, porque, sei lá, levou um pé na bunda. Gente, pelo amor de Deus, empatia no mínimo, não é? É fazer com os outros o que a gente gostaria que fizessem com a gente. Cresci ouvindo que não adiantava ficar nervosa, ansiosa ou triste. Pois é, como assim não adianta, né? Claro que adianta. Adianta pra você se organizar com as suas emoções, adianta pra você saber se expressar, adianta porque você tem que sentir, já que você tá sentindo aquilo. Eu via muito mais em consultório, né? Agora eu tenho um contato um pouco menor com essas questões emocionais, como era no consultório, que era muito, muito profundo, né? A gente encontrava com esses pacientes todas as semanas e ia tratando. E, gente, a maioria de nós não tem essa inteligência emocional, a gente não aprende isso.
Os nossos pais não sabiam, os nossos avós não sabiam. E aí vai repetindo, né? Uma coisa em cima da outra. E aqui quando a gente fala de sentir, a gente tá falando muito sobre a violência também. Sobre a agressividade, né? Que também são emoções, que também são coisas que afloram. Então, essa coisa, esses rompantes que as crianças têm, os adolescentes e os adultos, eles precisam ser compreendidos, eles precisam ser acolhidos, eles não podem ser usados, inclusive, de munição contra a própria pessoa que tá nervosa, né? Como a gente vê às vezes. Então, assim, a criança tá lá tendo uma crise de raiva e você jogando ameaça em cima. Se você continuar chorando, se você continuar gritando, você vai apanhar, você vai ficar de castigo. Então, assim, falta talvez pra gente um pouquinho estar atento às emoções. E a gente tem um carrasco interno que fala isso com a gente também, né? Então, no momento onde você percebe que você, sei lá, você tá afim de entrar no drama naquele dia, que você tá afim de chorar mesmo, sabe? De se descabelar. E você fica, ai, para com isso, larga de ser ridícula, para de chorar, olha a sua idade, olha o seu tamanho, você não tem que ser forte, tem que ser forte, blá, 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 né? Isso é o carrasco interno. Vou ler os comentários. Eu também cresci em família bastante conservadora, tendo todos os meus sentimentos reprimidos, tanto positivos quanto negativos. E hoje eu cuido de muita terapia para lidar com isso. Pois é. Vocês estão vendo como a gente cresce? E aí a gente acaba percebendo que a gente não sabe o que fazer com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. A gente não sabe nem o que falar. Se alguém olha pra você e fala, você tá triste? Você pode dizer, de repente, tô. Tá, você tá triste por quê? E a maioria das pessoas não consegue falar. Não consegue dizer. Pôr pra fora a emoção. Por quê? Porque quando tava triste, alguém mandou ficar quieto. Alguém mandou largar de ser mariquinha. Alguém falou pra largar de ser viadinho. Pra parar com gracinha. Sabe? Todas as minhas aulas de chakras eu pego muito forte nessa questão da infância e do que a gente ouviu quando era criança, independente da fase do chakra, porque quando a gente chegar lá no final não vai ser mais uma fase de infância, e mesmo assim a gente fica respondendo a essas questões, né? A gente fica vivendo, revivendo, relembrando essas questões. Então eu já vi pessoalmente, convivi, né, vi isso muito de perto, de uma pessoa que foi criada com engole o choro, com cala essa boca, quando eu quero ouvir sua voz. E aí isso reverberar de uma forma na vida adulta, de quando vê essa pessoa que falava isso, o corpo ficar inteirinho vermelho, de ter, né, várias reações, de ter asma, de ter bronquite. Então, olha só, sabe? Olha só o quanto isso pode ser cruel e tóxico, né? Deixa eu ver o comentário. Fui pra terapia a primeira vez na adolescência, por estar me entendendo com os meus sentimentos de rejeição, de tristeza e de raiva pelos meus pais, isso era anormal. Pois é. Também não é comum, por exemplo, na minha família, falar que vai fazer terapia se você não tiver com um problema. Então, assim, as pessoas dão risada quando você fala, pô, você não tá sabendo lidar com isso, faz uma terapia. Parece que falar faz uma terapia é como xingar a pessoa. Ah, vai fazer uma terapia. Sabe? Tipo, vai merda, vai fazer uma terapia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a gente percebe que, na maioria das famílias, essa coisa de mandar a pessoa fazer terapia, ou de fazer terapia, é uma coisa ruim. Quando, na verdade, é uma das coisas mais legais que a pessoa pode fazer, né? Terapias de casal, terapia de família. Eu acho super importante. Deixa eu ver o que mais. Vamos falar sobre os cristais? Como tá indo até agora aí, gente? Vocês estão bem? Vocês estão legais? Tá pegando, tá sendo muito pesado? Porque na outra live eu sei que teve gente que ficou um pouquinho assim. Como é que tá nessa? Vai pra... Pois
a impressão que eu tenho é que você tá xingando a pessoa quando você manda ela fazer terapia. A pessoa fica ofendida. Não é estranho? Pô, vai fazer terapia. Legal, cara. Fazer terapia é bom. Tô olhando aqui, tá, gente? Ó, as minhas coisas. Deixa eu ver, vamos. Minha parte favorita, maluquinha dos cristais. Cristal é tudo de bom, né? Aqui, como base, a primeira coisa que a gente tem que falar é: a gente segue o cristal relacionado com a cor, né? Os cristais que trabalham com a criatividade. Eu só trouxe um, como sempre, né, gente? Vocês sabem que eu sou enrolada. Hoje, até pra eu começar a live, eu me enrolei toda. Que é a calcita laranja. Deixa eu ver aqui, peraí, gente, tá pesado. Mas eles fazem escondido. Gente, faz terapia escondida, eu tô chocada. Muito doloroso. Tá pesado, Jéssica? Gente, se vocês depois, aqui ou na live, ou então depois, se vocês precisarem de alguma coisa, se vocês precisarem de ajuda, de uma orientação, me chama no direct, tá? Porque pode ser, quando a gente começa a falar dessas coisas, e quando a gente começa a trazer isso pra consciência, e quando a gente começa a lembrar essas coisas, né, de que os pais falavam, os avós, enfim, dentro de relacionamento, pode acontecer de ter algum gatilho, alguma coisa, então eu me sinto de verdade muito, muito responsável quando eu disparo um gatilho desse. Né? Então eu faço questão de orientar vocês de alguma forma, se vocês precisarem, indicar profissional que possa ajudar, tá bom? Então, se vocês sentirem que precisam de alguma coisa, vocês podem falar comigo. Calcita ótima. O Bernardo, né? Quem viu o history do Bernardo falando da calcita ótima? Era a calcita ótica. Ele falou que era uma calcita ótima e pensa, se eu não amei, já quero trocar o nome do cristal. Mas nesse caso, essa calcita ótima aqui é laranja. Não é ótica. A minha tá bem clarinha, né? Inclusive, acho que eu preciso comprar mais uma, assim. De repente. A calcita laranja, assim como a selenita laranja, assim como a cornalina, são pedras que vão trabalhar com a fluidez desse chakra. Elas vão trabalhar com a energização desse chakra, né? Essas pedras, elas trazem a conexão com a criatividade, com o movimento, com a ação, né? Com o fluir, a ação do fluir, do entregar, do liberar. Eu vi, fofo demais essa bebê. Ele é demais, né, gente? Aquela bem mãe coruja mesmo, mas é realzão mesmo. Ele inventa várias coisas legais com os cristais. Então essa calcita ótica, ou melhor, ótima, que é a laranja, ela vai fazer a mesma função da selenita ou da cornalina, quando atua nesse chakra, tá? Então qualquer uma das três que vocês tenham, vocês podem trabalhar com a energia desse chakra. Ela vai trazer essa fluidez. Então o que é interessante, no meu ponto de vista, tá? Fazer sempre uma meditação com a pedra. Nesse caso, se a gente puder colocar lá naqueles 4 dedinhos abaixo do umbigo, então tá aqui o umbigo, vocês colocam a pedrinha aqui, 4 dedinhos de vocês, porque o corpo tem sempre a nossa própria medida, né? Então isso é importante. Isso é bem uma informação aleatória para vocês, isso é coisa de quem faz medicina chinesa. Então, a gente coloca lá a pedrinha, 4 dedinhos abaixo do nosso umbigo e faz uma meditação. O que é muito legal? Imaginar que esse centro de energia está captando a energia dessa pedra, que isso está virando um vórtice cada vez mais fluido, cada vez maior, expandindo, expandindo, expandindo. E aí você vai imaginando que a energia dessa pedra está adentrando cada uma das tuas células. Isso é muito legal, não só com essa pedra, pode ser com outras pedras, em outros chakras, enfim. Sentindo que a vibração dessa pedra e essa cor está se conectando com cada uma das suas células, está alimentando cada uma das suas células. E isso é muito, muito bom. Para vitalizar o corpo. Se tiver aquela lâmpada laranja, coloca. Se tiver, toma um suco de alguma coisa laranja também, um suco de manga, um suco de laranja, enfim, ou qualquer outra frutinha aí, que seja laranja, claro.
toma bastante água para fazer isso tudo fluir, né? Às vezes, depois dessa meditação, pode ser que apareça aí um monte de insight, algumas coisas, então é legal ter um diário para você descarregar isso, né? Para você liberar essas emoções. Certo? Então, calcita laranja, a cornalina e a selenita laranja são 3 pedras interessantes para trabalhar com esse chakra. Além disso, movimentação da pelve, dança, atividade física no geral, mas a dança, por ter mais movimentos específicos, trabalha muito mais esse fluir dessa energia. Deixa eu ver que horas são, gente, porque eu nem sei, eu nunca tenho relógio. São 8h11, certo? Dúvidas? Quero saber as dúvidas de vocês. Se ficou dúvida, se ficou alguma coisa que vocês não entenderam muito bem. Se tem alguma informação, esses cabelinhos aqui me deixam louca na live, gente. Se tem alguma informação que vocês gostariam de saber, tô dando uma checada aqui. E usar como pingente, sempre faço essa pergunta. Não tem problema, você pode usar como pingente. Essas pedras não são pedras que interferem muito nos chakras superiores, mas claro, você não vai usar todos os dias, né? Então assim, você pode fazer um uso, sei lá, 2 dias sim, 2 dias não, ou só no dia que você quer trabalhar aquela energia, daí por diante, certo? Farei em todas as lives, não tem problema. Cada live a gente tá falando de uma coisa diferente, então não tem problema. Deixa eu ver. Emoções bloqueadas reprimem o fluxo de energia, isso a gente já falou. Emoção exteriorizada é trazer a liberação dessa energia, então isso é legal de saber também. Que mais? Vocês têm mais dúvida? Em quarto de criança, posso usar os cristais laranja dos do abajur? Pode, mas aí presta atenção numa coisa. Num dia que eles já não estejam virados nos 880 volts, tá? Os dois, de preferência, tem que estar um pouquinho mais tranquilos. Não tem problema, porque não é como o vermelho, por exemplo, que vai trazer irritação e tudo mais. Só que o laranja energiza. O laranja traz alegria, força, atividade, né? E criança não falta muito isso. Então é importante você usar com bastante moderação. Isso se você sentir, perceber que é necessário, né? Por algum sintoma. Então, por exemplo, se o seu filho mais velho sentir que não consegue expressar de repente as emoções, ou então chega da escola, tá meio esquisito, você percebe que pode ter acontecido alguma coisa, que talvez ele não esteja conseguindo expressar emocionalmente, daí é interessante sim colocar, tá bom? Mas cuidado com os excessos, porque criança vai ver aquelas bolinhas, sabe aquela bolinha que a gente põe a moedinha e roda? É uma bolinha que você põe no chão e ela fica... Vai acontecer isso. Certo? Deixa eu ver. Ele fala sobre alimentação, sobre nutrir as células. É uma boa para os dias brocochosos, então sim, excelente. Para um dia que você tá com desânimo, para um dia que você tá meio assim com a vida. Nesse caso, eu gosto muito de combinar a ágata cornalina, né? Que é a laranjinha mais avermelhada assim, que é essa que eu indiquei, com o quartzo verde. Porque dá um up assim na energia. Inclusive eu até coloquei no site uma combinação de pingente com pulseira, que é o pingente da cornalina com uma pulseira de quartzo verde, para fazer essa conexão e essa energização, que é bacana. E claro, né, se vocês tiverem, por exemplo, o kit do bálsamo, eu não sei se algum de vocês aí já tem, desses que vocês estão sempre conversando comigo, mas que é usar o bálsamo do próprio chakra,
né? Então é uma possibilidade de você trabalhar por uma semana, por 3 dias seguidos e tal, e ir trabalhando essa energia, né? Então, por exemplo, pode passar e colocar o cristal, pode passar e fazer a meditação, pode só passar e se conectar com a energia, certo? Você gosta, né, caso que eu falo nhé? Nhé, sabe? Nhé é quando você tá meio nhé com a vida. Sabe como é que é? Vocês entendem a expressão? Certo, gente? Mais dúvidas? Tem alguma coisa que vocês acham que ficou aí pra entender? Alguma coisa? Se não, aqui eu já concluí todos os meus tópicos, todos os meus pontos. Quem chegou depois pode voltar. Depois vai ficar 24 horas salva lá no IGTV. Então, até amanhã à noite vocês conseguem assistir de novo. Vou contar de novo por que eu deixo assim 24 horas. Porque esse conteúdo que eu tô dando pra vocês é uma aula, né? E é uma aula que faz parte dos meus cursos, é uma aula que faz parte da jornada dos chakras que eu tô criando, que eu tô estruturando. Então, é por isso que eu não deixo ela lá, né? Então, eu estou ensinando pra vocês parte do que eu ensino em cursos pagos. É por isso que eu tiro depois de 24 horas, certo? Bom, imagino eu que na semana que vem tá tudo certo, na terça-feira às 19 horas, aula sobre o próximo chakra, que é o terceiro chakra. Estou dizendo que eu acredito que seja tudo certo porque nós teremos mudado de espaço, né? Eu coloquei hoje lá nos stories explicando para vocês que esse final de semana é a nossa mudança. O Flor vai para dentro da minha casa, uma loucura. E aí eu pretendo fazer a live de lá. Como a gente muda no final de semana, espero eu que na terça-feira esteja tudo ok. Senão vocês vão ver live com bagunça mesmo, do jeito que der, certo? A não ser que eu não aguente fazer. Mas eu vou avisando vocês, ok? Então, se não tiver mais dúvida, eu vou encerrar, vou salvar lá no IGTV. De repente, se quiser assistir com mais calma, se quiser ir anotando e refletindo. Reforço que vocês podem me procurar se vocês precisarem, tá? No direct, se sentir que alguma coisa mexeu, que teve algum gatilho, que precisa de algum auxílio, de algum apoio. E é isso, meus amores. Então, gratidão infinita para vocês que ficam aí, que me escutam, que participam comigo. Eu espero estar contribuindo. Para mim é sempre muito maravilhoso ensinar, porque quanto mais eu ensino, mais eu aprendo, mais a gente divide, compartilha. E é isso. Então, vamos lá. Até a semana que vem com esse conteúdo. Um beijo no coração. Gratidão maravilhosa como sempre. Que bom, fico feliz que vocês gostam. Agradeço a partilha de todo esse conhecimento. Sempre muito rico. É isso, meus amores. Eu fico feliz também. Tá bom? Então, até a semana que vem. Bora lá pro IGTV assistir a reprise. Beijo.